Olá, amigos, estamos de volta para falar sobre atividade física. Esse é um assunto que não tem como a gente não enfatizar a importância, né? A atividade física faz parte de um conjunto de vida saudável que vai levar a mais longevidade e evitar várias doenças. Hoje em dia a gente já sabe que a população está com um excesso de peso. Em torno de 65% dos idosos no mundo e 33% das crianças estão obesas ou com sobrepeso. E isso é muito preocupante, porque com isso vem vários outros problemas de saúde. Então, como eu falei, é um pacote de coisas, né? Vida saudável vai depender de quê? Alimentação, cuidar do estresse, do sono, atividade física, comer bem ali aqueles alimentos funcionais que eu falei, evitando aqueles alimentos ruins e alguns suplementos que nós vamos ver depois. Então vamos focar hoje na atividade física. Vamos dar uma olhada o que a Organização Mundial de Saúde diz, quais são os estudos, né, o que eles mostram para a gente e também vamos ver a importância disso para o nosso microbioma e saúde intestinal. Então vamos lá. Primeiramente, o que é atividade física, gente? Atividade física é qualquer comportamento humano que envolva movimento, né? Então a gente tem atividade física que pode ser relacionada a atividades de lazer, a gente tem atividade física, por exemplo, deslocar para o trabalho, algumas pessoas têm atividade física no trabalho, mas é muito importante também que a gente quantifique a nossa atividade física por semana, para a gente saber se a gente está atingindo ou não o mínimo que é recomendável, que nós vamos dar uma olhada no que é. Atividade física, a gente vai ter inúmeros benefícios para a gente, né? E nós vamos ver esses benefícios daqui a pouquinho, mas é muito importante a gente entender que com ela a gente vai o quê? Aumentar o nosso gasto calórico. Em geral, a nossa dieta já é hipercalórica em relação ao que a gente precisa. Então isso vai ajudar a gente naquele controle de peso, perda de peso, mas também nos outros benefícios que nós vamos ver. Já tem várias décadas que a gente sabe que tem benefício para a gente, né? Mas como praticar atividade física? A gente deve fazer em algumas sessões, a gente tem um tempo mínimo de atividade física que a gente precise? Não, na verdade não existe esse tempo mínimo. Antigamente se recomendava que no mínimo 10 minutos seguidos de atividade física, isso era o recomendável. Ainda assim é ideal que a gente tire um período para fazer atividade física, mas a gente já sabe que qualquer atividade física é melhor do que nada. Então ficar sedentário é muito pior. Então mesmo que sejam períodos curtos, ou subir de escada, por exemplo, descer um ponto antes no ônibus, né, e andar um pouco, qualquer atividade física, a gente até caminhar no shopping, a gente está tendo benefício disso. Então é muito melhor do que ser inativo, do que ficar sedentário. E nós vamos ver que a gente tem que limitar também o nosso tempo de sedentarismo, em especial as telinhas, hein? Então vamos lá para os benefícios, né, da atividade física, depois nós vamos entrar em mais detalhes com eles, mas os benefícios são, primeiro, ganho de preparo físico, né, gente? Ninguém questiona o benefício disso, né? Você tolerar mais, você se sentir melhor mesmo, se sentir mais apto, mais disposto. Fora isso, tem o benefício da redução da mortalidade por todas as causas, redução de eventos cardiovasculares, também aqueles eventos como derrame, né, o AVC, infarto, tudo isso. Fora isso, diminuição de diabetes, em especial diabetes do tipo 2, controle de obesidade, melhora do perfil lipídico, controle da pressão alta, fora isso, melhora de ansiedade e depressão, melhora na cognição, ou seja, funcionamento do nosso sistema nervoso, funcionamento do cérebro, diminuição da progressão, né, e até evitando quadros, né, de quadros degenerativos, por exemplo, doença de Alzheimer. Além disso, gente, saúde óssea. Como eu já falei num vídeo lá no meu canal, os nossos ossos eles estão continuamente sendo formados e destruídos. Isso é parte, é um processo fisiológico. Quando a gente faz atividade física, em especial atividade que tem impacto, a gente gera um estímulo para fortalecimento ósseo. Então não adianta a gente ficar tomando cálcio e não cuidar dessa parte, não fortalecer os ossos da forma de atividade física. Além disso também, né, ganho muscular, né, então não só ósseo, nosso sistema músculo-esquelético, também redução de gordura corporal, então nós vamos ter uma composição melhor do corpo e o benefício de saúde mental que eu já citei. Então vamos começar pelas crianças. Criança, a gente tem que fazer atividade física, tem que brincar lá fora. O que é o recomendável? 60 minutos por dia de atividade física moderada. E 3 vezes por semana uma atividade física intensa, inclusive com fortalecimento muscular. Isso não quer dizer musculação não, gente. São aquelas atividades mais intensas, então brincadeiras mais intensas, pode ser numa educação física, pode ser na prática, talvez de uma luta, algum outro tipo de atividade que seja prazerosa.
na faixa etária das crianças, é muito importante que essa relação com o esporte, com a atividade física, seja prazerosa. Por quê? O estímulo excessivo, a cobrança excessiva pode levar a uma relação negativa que depois vai levar a uma aversão à atividade física, levando a todos os outros problemas que a gente vê associados ao sedentarismo. Então, gente, esses 60 minutos por dia, às vezes pode ser um pouco difícil, né, de manejar no dia a dia que a gente tem, não deve se acumular, mas ao longo da semana, fazer essa atividade física, se possível, todos os dias. Mas se não for possível, pelo menos quantificar isso aí. Então, 60 minutos por dia, vezes 7 dias, seriam então 760 minutos no mínimo de atividade física para as crianças. E vamos limitar o tempo de sedentarismo, o tempo sentado, inativo. Então, como que a gente pode fazer isso, gente? Como eu falei, né, entrar em alguns projetos aí de luta, de atividade física mais guiada, mas também no momento de lazer, a criança deve fazer atividade física, fazer lazer ativo. E vamos limitar as telinhas, né? Hoje a gente já sabe, é muito mais fácil você ir comer em algum lugar, você ir sair, você está no ônibus, está em qualquer meio de transporte, a criança fica ali assistindo a telinha, tá tudo controlado, fica muito bem. Só que isso tem um efeito muito negativo para a atenção das crianças e também nessa parte do sedentarismo. O tempo maior de sedentarismo tem vários malefícios para a gente. Então vamos limitar essas telinhas, porque a gente está ficando cada vez mais dependente, né? Fica o tempo todo olhando aquilo ali, o tempo todo dependendo, querendo uma gratificação imediata, e isso é muito ruim. As crianças estão mais ansiosas, com dificuldade de atenção e fazendo menos atividade física. Lembrando então, aquela criança que está sedentária, ela pode precisar de uma avaliação médica e deve começar aos poucos a atividade física e depois ir aumentando gradualmente de acordo com a possibilidade e fazer atividade que seja adequada para a idade. Os efeitos nocivos para as crianças do sedentarismo. Então nós temos o ganho de peso, risco de diabetes, problemas cardiovasculares, alteração do perfil lipídico, colesterol, triglicérides, além disso, risco de hipertensão, problemas de sono, déficit cognitivo e também comportamental. Agora na população adulta, então vamos falar aí dos 18 aos 64 anos. Nessa população, gente, a atividade física já comprovou que tem benefício para quê? Redução de mortalidade por todas as causas, por doenças cardiovasculares, então infartos, derrames, pressão alta, tudo isso. Além disso, questão cognitiva, então melhora a velocidade, processamento de informação, resposta, aprendizado, tudo isso altera. A saúde mental, a redução de certos tipos de câncer, entre eles o câncer coloretal, o câncer de intestino, mas vários outros também, por exemplo, adenocarcinoma de esôfago, câncer gástrico, câncer de bexiga. Então vários cânceres já têm comprovação que a atividade física reduz. Além disso, diabetes do tipo 2, resistência à insulina e obesidade. Então são vários os benefícios associados à atividade física. O ideal é que seja uma atividade física regular, mas como eu falei, qualquer coisa é melhor do que nada. Só que a gente tem que tomar certos cuidados, né, gente? Aquela pessoa que fala, pratico atividade física, jogo futebol uma vez por semana. O que é isso? É uma atividade muito intensa, só que sem os benefícios associados, porque no resto da semana a pessoa não está ganhando preparo físico. Então ela está com um excesso de peso, muitas vezes um enfraquecimento ósseo e muscular, e quando faz atividade, faz uma atividade muito intensa, isso leva a quê? Problemas cardiovasculares, risco de lesão, então vários problemas que podem estar associados a esse tipo de prática esportiva. Qual que é a recomendação para os adultos de atividade física? Então, 150 a 300 minutos por semana de atividade física moderada, isso distribuído ao longo da semana, pode ser até todo dia. E também de 75 a 150 minutos de atividade física vigorosa. Então aquela que vai chegar nos limites, sentir que está cansando o organismo. Então esse tipo de atividade física vai levar a mais benefícios também, associados a 2 dias de fortalecimento muscular por semana. Isso de grandes grupos. Então não precisa necessariamente ser uma academia, mas tem que treinar a parte de core, grupos musculares de braços, pernas, tudo isso, porque vai ganhar sustentação para a coluna, melhora de força, melhora de preparo físico e aqueles inúmeros benefícios que eu falei. Agora, gente, isso aqui é o mínimo recomendável. A gente vai ter mais benefícios se a gente continuar além disso. Então, mais de 300 minutos de atividade física moderada, aeróbica, tem mais benefício ainda. Mais de 150 minutos de fortalecimento muscular, atividade intensa, também vai ter mais benefícios. Os estudos, eles são um pouco confusos na questão de qual que é o limiar que o benefício começa a cair. A princípio, não se
se tem isso bem definido ainda. Agora, lembrando, né, gente, olha, começar gradualmente, de acordo com as limitações de cada um. Se for necessário, procura um atendimento antes, vê se a saúde está boa, saúde cardiovascular. Por quê? Aquela pessoa que começa de forma muito intensa, muito frequente, do nada, ela vai ter problemas, né, de lesão, problemas cardiovasculares, infarto, então consequências negativas. Agora, qualquer coisa é melhor do que nada, então começa devagar, já vai iniciando aí, limitando o tempo de sedentarismo, o tempo com as telinhas. E tente fazer atividades de lazer nos dias que você estiver livre, atividades ativas mesmo, né? Então, em vez de atividade, por exemplo, ir ao cinema e ficar lá parado, vai passear no shopping, vai no parque, vai caminhar, movimentar. E para os idosos, gente, pessoas com mais de 65 anos, a gente tem todos aqueles benefícios que eu falei. Então, a questão de redução de mortalidade por todas as causas, cardiovasculares, adiposidade, cognição. Agora, nessa faixa etária é muito importante a questão, por exemplo, das alterações degenerativas do sistema nervoso. Por exemplo, doença de Alzheimer. Então, a atividade física pode diminuir progressão e até evitar a incidência da doença. Além disso, nós temos o benefício de reduzir o número de quedas. Queda no idoso, gente, é um problema muito sério. Uma fratura óssea numa pessoa que está numa idade mais jovem, está forte, isso não chega a ser um problema. Uma fratura de colo de fêmur no idoso é uma causa muito frequente de mortalidade. Então, evitar a queda, fortalecer, isso vai ajudar muito o idoso. Então, a atividade física vai ganhar o quê? Força óssea, força muscular e equilíbrio, que é fundamental para evitar as quedas. A recomendação de atividade física para o idoso é muito semelhante à do adulto, né? De 150 a 300 minutos de atividade moderada, aeróbica, pode ser um pouco mais leve do que no adulto, né? Porque agora já tem algumas limitações, aí, muitas vezes relacionadas à idade, e também atividade de fortalecimento muscular 2 vezes por semana de grandes grupos. Além disso, o idoso em geral tem mais tempo e a gente consegue encaixar também que tem muito benefício outras atividades, né, que envolvam o quê? Movimentação e equilíbrio. O ideal 3 vezes por semana. Isso pode ser o quê, gente? Alongamento, yoga, dança, o que for prazeroso e possível fazer. Mas é muito importante, movimente-se. E também, gente, aqueles minutos, né, 75 minutos de atividade mais intensa, levando em consideração as limitações do idoso. Mais do que isso, tem benefício também. Como a gente viu no adulto, isso aí seria o mínimo, a gente deve fazer mais do que isso, tá? Lembrando que qualquer coisa é melhor do que nada, vamos limitar o tempo de sedentarismo e vamos começar gradualmente para evitar lesões e efeitos negativos. Vamos então no idoso substituir aquela atividade, né, de ficar sentado, lendo um jornal, jogando xadrez, que é muito boa, pode fazer isso também, mas tentar substituir sempre que possível por atividades mais ativas de movimentação, passear, levar os netos aí no parque, o que for, movimentar. E nas gestantes, gente, gestante tem várias limitações, né, gente? Tem que ver de acordo com o risco da gravidez, tem gravidez são de alto risco, tem que ficar mais quieta mesmo, mas em geral é considerado seguro aquela gestante que já fazia atividade física continuar. É claro que a gente vai evitar exageros, né? Mas a movimentação, então 150 minutos por semana de movimentação até moderada, pode ser feito com benefício até para a cognição do recém-nascido. E pessoas com doenças crônicas, então pessoas aí com HIV, que pode estar controlado ou não, diabetes, problemas renais, câncer. Gente, nesses casos a gente tem que considerar as limitações de cada pessoa e de cada quadro. Não vai ser possível fazer a mesma coisa que a gente faz quando não tem nenhuma doença associada, mas as recomendações são as mesmas, deve tentar movimentar, substituir tempo de sedentarismo, mas sempre dentro das possibilidades. Então, em questão de tempo por semana, seria a mesma recomendação. A OMS liberou um gráfico mostrando como que deve ser feita essa integração, né? Então, a pessoa que está totalmente sedentária para se tornar muito ativa, né? Não precisa necessariamente virar um atleta, né, gente? É muito difícil isso depois que a pessoa está sedentária, já passou de certa idade, virar um atleta. Mas tem uma faixa que a gente vai ter de atividade física, que é essa que eles recomendam, que a gente deve tentar chegar. Se a pessoa está lá parada totalmente, deve começar gradualmente e ir aumentando o tempo e a frequência, mas comece sempre aos poucos e vai aumentando. Por quê?
Quando a gente aumenta muito rapidamente, é aí que vem os riscos de lesão que eu falei. Então lesão pode ser o quê? Fratura, lesão óssea, lesão de tendão, além disso problemas cardiovasculares, né? Então aquela pessoa que não fazia nada, começa a movimentar muito rapidamente, o organismo não está preparado, isso pode levar a esses malefícios do esporte. Por que as pessoas no geral não começam atividade física? Gente, os motivos são sempre os mesmos, né? Falta de tempo, falta de motivação, não consegue adequar a jornada do dia. Gente, mas isso, olha, mais tempo a gente nunca vai ter, então a gente tem que tirar tempo para isso. Em geral, as pessoas pensam assim, depois eu começo, eu tô novo ainda. Só que esse novo, gente, passa muito rápido. E aí surge o primeiro problema, a primeira lesão, um problema de pressão alta e vai ficando cada vez mais difícil, começa a tomar remédio, a rotina do dia fica mais corrida. Então, olha, o tempo é agora, começar é hoje. Não é deixar para a segunda que vem, para o ano que vem. A gente não pode deixar e tem que começar logo. A gente tinha a importância da atividade física para o nosso microbioma. Existe uma grande importância, tem vários estudos mostrando isso. O nosso microbioma, como nós já vimos, são mais do que de 100 trilhões de bactérias, né, que vivem dentro da gente. Além disso, outros micro-organismos também que vão ali coabitar o nosso sistema, principalmente o sistema digestivo. Tem muitas coisas que a gente faz que vão alterar o nosso microbioma, principalmente a dieta, o nosso padrão de sono, padrão de estresse, mas também a atividade física, como nós vamos ver. Nosso microbioma conta com basicamente 160 espécies de bactérias, né? Isso aí vai variar, logicamente, e pesa aproximadamente 2 quilos. Então, 2 quilos do seu corpo são só o quê? Outros micro-organismos que convivem com a gente. E ali eles vão ter um papel muito importante, produzindo o quê? Neurotransmissores, alguns sinalizadores que vão mediar o quê? Armazenamento, gente. Então, dependendo da nossa flora, a gente vai armazenar mais ou menos gordura, vai depositar gordura no fígado. Além disso, a movimentação intestinal e secreção até de enzimas e hormônios. A gente já sabe, a saciedade também está relacionada ao nosso microbioma. E esse microbioma ele pode ser afetado, como eu falei, pela nossa dieta, pelo nosso DNA, né, o uso de antibiótico, alimentação, outras medicações, tudo isso altera. Já existe evidência de que o sedentarismo altera o nosso microbioma. Então, quanto mais tempo a gente passa sentado, parado, mexendo no celular, a gente está alterando o nosso microbioma, deixando ele mais doente. Estudos mostram o quê? Que atletas vão ter um microbioma diferente de pessoas que não estão praticando atividade física. Isso é mais nítido com atletas do que na população geral, mas a atividade física vai ter influência nisso sim. Fora isso, essa mudança no microbioma também pode estar associada ao quê? A alimentação dos atletas, que muitas vezes é diferente, ela é mais hipercalórica e também mais proteínas, né? Porque precisa de uma construção muscular mais intensa. Isso pode alterar também. O que a gente já notou? Que existe uma mudança, vai ter às vezes um predomínio dos firmicutes. Como nós já vimos em outra aula, o excesso de firmicutes em geral não é saudável, mas dentro dos firmicutes existem várias espécies e já tem algumas espécies que já foram identificadas em atletas que são espécies de firmicutes associadas a benefícios de saúde, entre elas bactérias que produzem o quê? O butirato, que ele tem efeito anti-inflamatório no nosso organismo. Muitas vezes tem um predomínio também de bactérias que metabolizam o quê? O ácido lático, que é produzido durante o esporte. Então o atleta produz mais ácido lático e isso faz o quê? Desenvolvem mais bactérias que têm capacidade de metabolizar esse ácido lático, produzindo, como eu falei, o butirato, seria um exemplo. Além disso, atletas têm menor concentração de quê? Clostridium difficile, que a gente já viu que está associada à colite pseudomembranosa. Além disso, tem mais o quê? A Akkermansia, que é uma bactéria que hoje em dia tem sido usada na produção dos probióticos de próxima geração. O que ela faz? Aumenta a espessura do muco. Além disso, ela controla outras bactérias ruins, então limitando o crescimento de bactérias ruins. Ela produz compostos anti-inflamatórios para o nosso organismo. Já foi associada a menor incidência de doença inflamatória intestinal, obesidade e diabetes. Melhora a função de barreira intestinal e produz ácidos graxos de cadeia curta. Então, gente, em resumo, a atividade física tem aqueles inúmeros benefícios que eu falei de redução de mortalidade por todas as causas, cardiovasculares, melhora de pressão alta, perfil lipídico, controle de obesidade, redução de tipos de câncer, além disso, redução de diabetes. Fora isso, gente, melhora de sono, melhora de cognição, diminuição de problemas de saúde mental, entre eles ansiedade e depressão, e além disso pode alterar o nosso microbioma, aumentando bactérias saudáveis que vão competir com bactérias
patológicas, né, aqueles patobiontes que estão ali basicamente só esperando a chance deles, né, para criar um microbioma inadequado, se a gente fornecer isso, né? Só que nem tudo são flores, né, gente? A atividade física está associada aos seus riscos, então a gente deve começar aos poucos, dentro das possibilidades, para que a gente não tenha as complicações. Lembrando que qualquer atividade física é melhor do que nada e os benefícios, em geral, vão superar em muitos riscos. Então, começando da forma adequada, a gente vai ter todos esses benefícios para a nossa saúde. Então, só mais algumas informações. A atividade física vai estar associada ao quê? No sistema nervoso, melhora da estrutura, cognição, então velocidade, capacidade de processamento de informação, diminuição da perda ao longo do tempo com o envelhecimento, a senilidade. Além disso, tem melhora comprovada em padrão de sono. Aqui só tem uma exceção que seria aquelas pessoas, especialmente homens, que fazem muita atividade física no trabalho. Podem ter uma perda, né, uma piora de padrão de sono, mas isso não é comprovado para mulheres. Sobre atividade física, existe uma relação de dose e efeito, ou seja, quanto mais atividade feita de forma segura e regular, maior o benefício. Então, até aqueles 300 minutos seria o recomendável, mas mais do que isso vai ter um benefício ainda maior. Com relação à atividade física de ganho de força ou aeróbica, os estudos mostram que ambas têm benefício, então fazer 2 semanas de atividade de ganho de força já se mostrou que tem benefício, aqueles benefícios cardiovasculares, de mortalidade, risco de câncer também, mas o melhor seria uma associação, então atividade aeróbica moderada, alguns dias de atividade intensa e também de ganho de força. Se você vai começar agora, então começa leve, né, vai aumentando gradualmente, saia do sofá, movimente-se, comece com as atividades de lazer e vai aumentando, começa a descer um ponto antes do ônibus, caminhar um pouquinho vai ajudar, subir de escada em vez de pegar o elevador, sempre com muito cuidado, adequando as suas possibilidades. E assim que for se tornando possível, começa uma caminhada, depois dessa caminhada pode evoluir para um trote, depois uma corrida, lembrando de fazer o fortalecimento muscular também. Um grande abraço e vejo vocês na próxima aula.